Shalom, shalom, pessoal do canal Restaurando Visão. Voltamos agora com um novo vídeo aqui no canal, com a parte 2 do assunto Sua Vida Não é Sua. Bom, antes de começar a dar continuidade a esse assunto, se você caiu aqui nesse vídeo e não viu o vídeo anterior, peço para que você volte lá no canal, vídeo número 15, Sua Vida Não é Sua, parte 1. Lá eu dei uma pequena introdução ao assunto e estou fazendo esse vídeo aqui e posteriormente vai ter uma nova parte. Não é um assunto tão curto assim, então eu estou dividindo os vídeos. Então sigam a sequência aí, pessoal. Para quem não viu o primeiro, corre lá, assiste o primeiro e depois você volta aqui no segundo vídeo, ok? Então, é um assunto que envolve a Escritura Sagrada, que envolve a Torá, que envolve realmente assuntos de fé, né? E se você não tem fé na Escritura, se você não acredita na Bíblia, ainda assim eu te convido a estar aqui conosco para acompanhar esse assunto. Bom, eu comecei falando a respeito do Criador, dele ter, né, feito nós, seres humanos, de forma imperfeita. E vamos parar para pensar um pouco, né? Algo que eu não falei tanto no vídeo anterior, mas quero frisar um pouco mais com vocês esse assunto. Imagina só, né? O ser soberano, todo-poderoso, o criador de todas as coisas. Ele lá na sua infinitude, na sua soberania, ele resolve criar seres humanos. Ele tem essa ideia e ele coloca em prática isso, nos colocando aqui nessa terra. Então é impressionante se a gente parar para pensar a respeito disso. Assim, só o fato, né, dele vir e elaborar tudo que existe, porque assim, se você é ateu e está assistindo esse vídeo agora, né, não estou querendo aqui gerar um debate, nada disso, mas vamos parar para pensar na maravilha da criação, né, cada detalhe que nós temos, os nossos cérebros, né, a forma com que eles funcionam, nossos dedos aqui, né, braços, boca, nariz, olhos. Se você começa assim a se aprofundar num estudo, né, de anatomia, no estudo da biologia, né, falando sobre os animais, assim, olha, não tem como você falar, né, que o Criador não existe. Pode ser que você pense assim, mas não tem como eu saber exatamente quem é esse Criador. Mas o fato é uma mente inteligente que criou todas as coisas. Existe um ser, existe uma mente criativa por trás de tudo isso. Não tem como a gente dizer que não. Porque são coisas que foram perfeitamente elaboradas. Não só no nosso corpo, nosso cérebro, mas toda a natureza, né? Tudo que existe ao nosso redor, que produz vida, que nos ajuda, os animais, os insetos, a abelha, por exemplo, tão importante na polinização das flores, na fabricação do mel, que é algo muito saudável para nós. Então, realmente não tem como a gente falar, né, que não existe uma mente criativa por trás de tudo isso. Talvez você não chame o criador de Yahweh, talvez você chame ele por outro nome, talvez você tenha um outro entendimento a respeito dele, né? E nós, né, na nossa jornada, a gente vai conhecendo as coisas e vamos tendo experiências de vida e tudo isso vai nos ajudando, né, a se aproximar do Criador, a ter encontros reais com Ele, à medida que nós vamos abrindo a nossa mente e o nosso coração. E um dos propósitos desse canal é isso, né, restaurar a forma com que o ser humano vê o Criador, a forma com que o ser humano vê a Escritura. É importantíssimo isso, né, para o nosso crescimento como seres humanos. Importantíssimo isso, né, a gente abrir o nosso coração e abrir a nossa mente, né, para receber algo novo, né, e seguir em frente nessa jornada pela vida. Então, eu parei no vídeo anterior, né, falando a respeito do Criador. Ele vem, cria todas as coisas e ele cria nós, seres humanos. E segundo o que a Escritura diz, né, ele vai lá e sopra o fôlego de vida em Adão,
sopra o fôlego de vida em Eva também, eles se tornam os primeiros seres humanos. A gente, assim, não tem como saber exatamente como era o dia a dia de Adão e Eva. Existem livros antigos que fazem comentários a respeito disso, mas são livros apócrifos, não dá para dizer que realmente são livros sagrados, porém, né, que nos ajudam, né, de alguma forma, a ter um entendimento sobre isso, porque a gente precisa, claro, né, com muito cuidado, ler esses livros, mas saber discernir o que existe neles e saber também que eles podem sim ter sido modificados e não ter informações realmente reais para nós, né? Porque imagina, né, todos esses anos que se passaram, né, séculos que se passaram após esses livros serem escritos, sim, pode haver modificações, pode haver, né, adulterações também. Eu falo de modificações e adulterações, né, porque a modificação é quando uma pessoa vai lá e vai copiar esse livro para preservar o livro. E aí, além disso, muitas vezes esse livro vai ser passado para um outro idioma, que tem outros tipos de expressões, que tem uma outra cultura, um outro entendimento, e aí naturalmente esse autor vai acabar modificando o texto, né? Eu pego como exemplo a palavra saudade. Para nós brasileiros, né, a gente tem uma boa definição dessa palavra, né? Quando você fala saudade, as pessoas entendem muito bem o que você está querendo dizer. Mas vamos imaginar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Você não encontra uma expressão assim que expressa o que a palavra saudade quer dizer para nós, né? Então existe toda essa questão, né? Quando você passa a escritura de uma língua para outra, de um idioma antiguíssimo para um idioma antigo, depois para um idioma menos antigo, depois para várias outras línguas. Então, falemos sobre modificação, mas tem também a questão da adulteração, que aí sim são mudanças que foram feitas de forma proposital para defender o pensamento do autor e o autor querer colocar dentro da escritura os seus próprios conceitos. Então, todo tipo de livro passa por isso. Não só os sagrados, né, que estão aí na casa de vocês, né? Creio que a maioria de vocês que deve estar nos assistindo agora tem uma Bíblia em casa, né? É o livro mais lido no mundo todo. Então, o que está nas nossas mãos hoje não é perfeitamente aquilo que foi escrito no passado. Da mesma forma, qualquer outro tipo de livro. Mas a gente vai ver, por exemplo, né, alguns entendimentos sobre como eram Adão e Eva antes deles cometerem o pecado. Que eram pessoas que tinham corpos que não eram como essa carne aqui, eram corpos, digamos assim, mais espirituais, corpos celestiais, porque eles não haviam pecado até então. E eles viviam realmente, né, num lugar que poderíamos chamar de paraíso, né, um local que eu imagino que seja muito bonito, um local com muitas plantas, flores, todos os tipos de animais ali, até porque foi determinado para Adão, né, que ele nomeasse os animais, era uma das tarefas dele. Com certeza água pura, cristalina, para que eles pudessem beber, para que eles pudessem se banhar. Então era um local magnífico, né, com frutas, com sabores assim muito, né, mais fortes, né, do que o sabor das frutas que nós temos hoje. Então um lugar assim tremendo mesmo onde eles viviam, né, porque era uma terra saudável, uma terra que não tinha contaminação, uma terra que não estava cansada, que naturalmente produzia frutos excelentes, né, e eles estavam ali diante de toda a criação, sabendo disso, que a vida não é deles. Eles só estavam ali porque o Criador os projetou naquele lugar. Então, é importante nós entendermos isso. Nossa vida não é nossa. A vida de Adão não era dele, a vida de Eva não era dela. Tudo isso vinha do Criador. E o Criador, ele estabeleceu um termo legislativo para que Adão e Eva permanecessem naquela vida, que era qual? Não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E por que isso? Porque o Criador, ele não criou robôs, ele não criou seres que vão lá e são 100% direcionados por ele.
Não foi esse o desejo do Criador quando fez a humanidade. Ele não poderia nos criar como robôs, né, que poderíamos ser direcionados o tempo todo por Ele, a qualquer momento, manipulados por Ele. Não, Ele nos criou com livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Né? O pessoal da reforma aí com certeza não vai concordar muito com o que eu estou dizendo aqui, mas como eu falei no vídeo anterior, não cremos na reforma, cremos na restauração. Então o Criador deu essa liberdade para Adão e Eva tomarem suas decisões. E justamente por isso ele coloca um termo legislativo no Jardim do Éden. Então não se trata assim de o Criador não é bom, o Criador foi terrível com Adão e Eva. Não, foi um termo legislativo que o Criador teve que colocar ali. Não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Só que aí, né, nós já conhecemos a história, não vou aqui ficar passando os detalhes. Eva, né, acaba sendo tentada por um ser que estava ali no Jardim do Éden. Né, na nossa versão aparece serpente, mas a palavra serpente também pode ser traduzida para um ser celestial, né, um serafim. São estudos aí, né, que existem mais profundidade, mas não é esse o objetivo agora do vídeo. O objetivo é realmente levantar uma reflexão aqui. Depois, posteriormente, a gente pode estar vendo as fontes disso. Mas o fato é que Eva é tentada, né, é despertada nela ali seus desejos, e ela vai lá e come do fruto, e Adão vai lá e se junta a ela e acaba comendo também. Né? Se a gente for falar de masculinidade, por exemplo, não foi a melhor coisa que Adão fez, tomando essa posição. Adão poderia muito bem ter corrigido Eva e não comido do fruto. Mas ele, um homem imperfeito, um homem imaturo, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso também. Adão e Eva tinham pouca experiência de vida, não sabiam exatamente como se comportar em muitos casos, então a gente vê ali uma atitude imatura de Adão. Ele poderia sim, né, sendo cabeça ali, né, determinar isso. Olha, Eva, não, você fez errado, se afasta disso e eu também não vou entrar nesse negócio. Mas Adão preferiu, né, comer do fruto, talvez por temor, né, de não ter mais Eva com ele. Come do fruto também e os dois caem em pecado. E aí eles quebram então essa determinação, né, essa única determinação legislativa que o Criador colocou diante deles. Uma aliança que o Criador fez com eles ali. Olha, né, nós estaremos juntos aqui, vocês estarão no jardim, eu vou visitar vocês, né, todo fim de tarde, como a Bíblia fala, mas existe uma condição para esse relacionamento permanecer bom, que é não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E aí Adão e Eva vão lá, né, e comem desse fruto. E aí, como que fica essa história, pessoal? Porque a vida não era de Adão, a vida não era de Eva, era do Criador. E por isso que o Criador diz assim, né? Se comeres deste fruto, certamente morrerás. Que é o quê? Que é realmente terminar esse período na Terra. Esse período de vida que o Criador deu a Adão e Eva. Eles não morreram instantaneamente. O Criador depois, né, vai trazer ali uma nova aliança com eles, né, novas determinações. Eles não morreram instantaneamente, mas a partir dali eles não estariam mais no jardim. A mulher teria dores, o homem teria que suar, né, trabalhando, e outras coisas mais que o texto vai dizendo. Mas eu quero frisar esse ponto importante. A vida não era deles. E eles fizeram com a vida do Criador aquilo que eles quiseram. Então, sim, o Criador tinha todo o direito de tomar a vida deles de volta. Porque não era de Adão e Eva, é do Criador. Então, é uma reflexão nesse vídeo que eu quero deixar para vocês, e como eu falei, eu vou continuar o assunto. Mas será que nós realmente merecemos viver diante de tudo aquilo que nós temos feito, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, que nós temos praticado nessa vida? Será que realmente nós merecemos viver? Porque é importante nós lembrarmos disso. A vida não é nossa,
é do Criador. Ele tem todo o direito de fazer conosco aquilo que ele deseja. É por isso que a Bíblia traz um termo, né, que nós conhecemos por graça, favor imerecido. Ele nos concede isso, dia após dia. E é impressionante como ele sempre está nos concedendo o seu favor imerecido, porque nós o tempo todo vamos lá e fazemos aquilo que não deveríamos fazer, entendendo que essa vida aqui é nossa, quando na verdade não é. A vida é dele, é do Criador, não é nossa. Então é isso, pessoal. Quero deixar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais essa reflexão para vocês. E aí, logo, logo, vai ter a terceira parte, talvez quarta e quinta parte também. Eu quero trabalhar muito bem esse assunto com todos vocês, tá certo? Se esse vídeo foi bom para você, se foi edificante para a sua vida, deixa o seu like aí, compartilha com alguém, compartilha com os amigos, né? Chama o pessoal para assistir, para entrarmos juntos nessa reflexão que é tão importante. Tá certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima.